Pessoal, vamos lá então. Muito bom dia para vocês. Boa tarde, como eu sempre falo, né? Boa noite, madrugada. O horário você em casa assistir aqui a nossa videoaula é sua escolha. Nós vamos hoje trabalhar com um tema muito interessante do direito constitucional. Vamos trabalhar com a nacionalidade, tá? O tema é nacionalidade a partir do artigo 12. Tá? Então pega aí a tua Constituição, pega a tua apostila, vem comigo porque nós vamos trabalhar com esse tema bem interessante do direito constitucional, né, que é também uma parte de direitos fundamentais. Então, primeira coisa, né, que nós temos que aprender é que nacionalidade é também um direito fundamental do ser humano. Né? Muitas pessoas às vezes se enganam, acham que direito fundamental é apenas, né, ficar vivo, não ser torturado, né, ser livre. Sim, esses com certeza são direitos fundamentais, mas existem outros que muitas vezes não são falados, muitas vezes o professor ele não dá muita ênfase, né, na palavra direito fundamental, como por exemplo direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Isso tudo está dentro da parte de direitos fundamentais. Você como ser humano, você ter uma nacionalidade, você estar ligado a algum país, a algum estado, isso é um direito fundamental do ser humano. Tá bem? É muito triste, é uma falha grave de direitos humanos a pessoa, por exemplo, ser uma apátrida. Eu estou imaginando uma situação aqui esdrúxula, né? De um diálogo onde uma pessoa fala para outra: de onde você é, fulano? Ele vai dizer: eu não sou de lugar nenhum. Como assim? Não, onde eu nasci eles não me deram a certidão de nascimento, eu não tenho documentos, eu não tenho RG, eu não tenho CPF, né, no caso aqui do Brasil, eu não tenho nenhum número ligado ao meu nome, eu não tenho documentos. Isso é uma falha gravíssima de direitos humanos, né? Então ter uma nacionalidade é importante. O Brasil, pessoal, ele trata aqui na Constituição Federal de 88, a partir, você vai ver ali do artigo 12, né? Ele fica preocupado com o brasileiro, o ser brasileiro, seja nato ou naturalizado, o ser brasileiro. Então, nessa parte aqui de nacionalidade, é importante que vocês que estão em casa não fiquem, né, pensando em outros países. Porque é muito normal e natural quando eu acabo, né, trabalhando com esse conteúdo, que às vezes o aluno tem curiosidade. Ah, mas para ser americano, para ser espanhol, para ser italiano, isso não interessa, pessoal, não vai cair na tua prova isso. Ah, professor, mas eu quero adquirir dupla nacionalidade. Eu quero ser também italiano, porque a minha família era italiana, né? Eu quero ser também japonês, eu quero, sei lá, né? Porque o Brasil teve uma colonização, né, entre aspas, diversos países da Europa, né, no passado vieram para cá, né, os imigrantes. Então nós temos ainda hoje descendentes dos imigrantes que têm a possibilidade de adquirir dupla nacionalidade. Não é esse tema que nós vamos entrar. Nós vamos entrar aqui no tema ser brasileiro. Como você torna-se um brasileiro e os aspectos mais importantes dentro da Constituição Federal de 88, tá bem? Então, nessa parte de nacionalidade, nós vamos ter basicamente dois pontos. Nós temos a Constituição Federal de 88, que é o nosso foco, aqui que nós vamos trabalhar, e nós temos a chamada Lei da Migração. Lei da Migração. Pessoal, a Lei da Migração é uma lei bastante extensa. Eu, particularmente, já dei aula dessa lei já faz alguns anos, tá? Para um concurso da Polícia Federal, e é o único concurso no qual ela é solicitada no Brasil, é o concurso da Polícia Federal. Se você que está em casa, você pretende ou vai fazer o concurso da PF, você vai ter que estudar a Lei da Migração, mas vai ser outro professor que vai trabalhar com vocês, tá? Não será eu, porque aula de leis especiais eu não trabalho mais. Trabalho apenas com a Constituição Federal de 88. Então, o nosso foco está aqui na Constituição. Então, veja bem o que eu vou falar agora, no início da aula aqui para vocês. Ó, a nossa parte, a parte mais fácil, é a parte mais tranquila, digamos assim, de estudar nessa parte de nacionalidade. Por quê? Porque a Lei da Migração, ela tem mais de 200 artigos, pessoal. Tá? Ela tem ali umas 40 páginas, se não me engano, 40 a 50 páginas. Então ela é muito extensa, tem muitos detalhes e nós não vamos estudar isso. Então, quando eu agora começar a trabalhar, né, com a parte de nacionalidade, alguns alunos já vão começar a achar difícil. Ah, meu Deus, tem regrinhas? Tem regrinhas. Você vai ter 4 regras para o brasileiro nato e você tem 3 regras para o brasileiro naturalizado. Então, veja bem, 4 para o nato, 3 para o naturalizado, dá um total de 7. Cara, tu tem 7 regrinhas que você tem que saber.
tá? E isso com certeza é importante para a tua prova. E você tem na lei da migração 40, 50 folhas. Então, assim, ó, quando você imaginar na sua cabeça que esse conteúdo é difícil, você pensa assim, meu Deus, a lei da migração não está no meu edital. Se a lei da migração não está no teu edital, você tem que comemorar e você vai ver o quanto fácil é. Por quê? Porque aquele aluno que vai fazer o concurso da Polícia Federal, ele vai ter que estudar as duas. Então, além da Constituição, que vai ser o mais fácil, do fácil para ele, né? Ele vai ter mais um monte de coisa para estudar, que é essa parte da lei da migração, que nesse momento aqui não interessa. Nesse momento agora que nós vamos estudar, não vem ao caso, tá bem? Pega aí o teu material, já está projetado aqui na tela para vocês, ó, nacionalidade a partir do artigo 12. O nosso material, ele vem, né, como sempre, completinho. Isso aqui não é um livro, tá? Alguns alunos, você está virando quase um livro. Não, não é um livro, é uma apostila para concurso público, tá? Eu acho que, tenho certeza, eu nem tenho condição intelectual, eu acho, de criar um livro de direito constitucional. Respeito os autores, Pedro Lenza, Flávio Martins, que para mim são os top, né? Para concurso público, lógico, não são os clássicos, mas são os da atualidade, o Pedro Lenza e o Flávio Martins. Eu até coloco o Flávio Martins à frente, 01 do Brasil, para concurso público, grande professor Flávio Martins, né? Ele é uma das inspirações e a gente está sempre trabalhando com os livros dele para trazer as informações aqui de nacionalidade para você, tá bom? Então olha só o conceito, vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo daquele Estado, desfrutando dos direitos e sujeitando-se a obrigações. Então esse é o conceito que vem da doutrina, coloquei aqui o autor, o Pedro Lenza, né? Então é um conceito jurídico e político. É uma pessoa, é um ser humano com o Estado. Essa vinculação dele com o Estado vai fazer com que ele seja daquele povo, ele vai integrar o povo daquele Estado e, em decorrência disso, ele tem direitos e também obrigações. A nacionalidade é considerado um direito fundamental. Isso aqui é uma coisa lógica, já caiu em prova trocentas vezes, como se costuma falar, né? Muitas e muitas vezes. Marca aí no teu material, por favor. É algo bem simples, né? Mas nós temos que compreender. E agora você já acabou de compreender que direito fundamental, meu amigo, não é apenas não ser morto, não ser torturado, ficar livre, ter igualdade. Direito fundamental é ter uma nacionalidade, é ter uma ligação com algum país. Quando você tem uma apátrida, você tem uma falha grave de direitos humanos. Tá? Então a nacionalidade é um direito fundamental do ser humano, sim. É protegida no âmbito internacional, sim. Inclusive a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, proclama que todo homem tem direito a uma nacionalidade. E ninguém será privado da sua nacionalidade sem, né, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então a pessoa pode também mudar, nasceu em um país, mas quer se naturalizar em outro, pode também. Então depende, lógico, das leis de cada país. Cada país vai escolher, né, cada país vai determinar as regras. Nós vamos estudar as regras do Brasil, como já falei, né? Regras do Brasil. Então é um direito fundamental. As duas maneiras, né, que o Brasil escolheu, o Brasil, e agora nós vamos entrar no Brasil. Você tem duas maneiras de adquirir uma nacionalidade brasileira, tá bem? Ela pode ser primária ou originária, e eu tenho certeza que você em casa, está mais de 99%, se é que é possível, né? 99% dos alunos, você que está do outro lado da tela, com certeza você é brasileiro e adquiriu a nacionalidade originária ou primária. Mas eu tenho também alunos que adquiriram a nacionalidade secundária ou adquirida. Temos alunos, né, que não eram brasileiros, mas tornaram-se brasileiros. São brasileiros naturalizados. Inclusive, digo para vocês, alguns já até passaram em concurso, tá? Concurso a nível federal. Conheço gente que veio de outro país, se naturalizou, estudou e passou em concurso. Tá? O brasileiro não passou e o cara foi lá e passou. Se organizou, estudou bastante e conseguiu. E essa pessoa que eu conheço é um colombiano, um deles, né? É um colombiano. Ele nem falava bem o português, pessoal, mas aprendeu a língua portuguesa, foi lá, fez um concurso nível federal e passou. Então a nacionalidade primária, originária, ela é imposta de maneira unilateral, marca aí no teu material, ó, independe da vontade do indivíduo. A nacionalidade primária, ela vai ser adquirida no momento do nascimento. Essa palavra aqui é importante, ó, no momento do nascimento. Eu estou marcando aqui o que eu já vi em provas. Qual é o momento que se adquire o direito à nacionalidade primária?
O momento é o nascimento. Por mais que a pessoa, né, naquele momento do nascimento, ela não seja brasileira, vou dar um exemplo aqui, filho de brasileiro nascido em outro país, ela pode no futuro sim ter esse direito. Então veja bem, nasceu lá na Espanha, filho de brasileiro, nasceu na Espanha, brasileiro ou brasileira, né? Não importa o gênero. Nasceu lá na Espanha, não veio morar no Brasil, ficou morando lá. Como nasceu lá, de repente, né? Vamos criar um exemplo aqui, né? A mãe é brasileira, o pai é espanhol. A mãe é brasileira, o pai é espanhol. Essa pessoa ficou morando lá na Espanha. Ela tem nacionalidade espanhola. E aí vem a dúvida, será que ela também pode ser brasileira? Sim, porque a mãe é brasileira. E a nacionalidade dela vai ser uma nacionalidade originária, vai ser brasileira nata, pode ser brasileira nata. Vamos ver as opções daqui a pouco, tá? E qual é o momento que ela adquire esse direito? No nascimento. Quando ela nasce, a mãe dela é brasileira, ela pode já no futuro tornar-se brasileira nata, tá bom? Então o direito ela adquire no nascimento. É claro que ela vai exercer esse direito, é diferente, né? Você ter o direito e você exercer. Você vai exercer esse direito num futuro, por exemplo, depois de adquirir a maioridade, mas ela sim é no nascimento que ela adquire o direito, tá bem? Marca aí no teu material, essa é a nacionalidade primária. Você nasce, você vem ao mundo e você já tem esse direito. Diferente da secundária. Pessoal, a secundária é aquela por vontade própria, é por naturalização. A pessoa nasceu em outro país, ela tem uma identidade, uma certidão de nascimento da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Espanha, como eu acabei de falar, mas ela quer ser brasileira, ela quer tornar-se brasileira. É possível isso? É. A maneira vai ser através da naturalização. Tá? A maneira vai ser através da naturalização. Por isso que ela é secundária, por isso que ela é adquirida. Ela vai ser adquirida no futuro. Tá bem? Nós temos dois critérios para adquirir a nacionalidade. Temos aqui ó, o ius, que nós chamamos, né, de ius sanguinis, e o ius solis. Ius sanguinis, ius solis. Jus sanguinis, jus solis. É em latim, pessoal. Não precisa saber latim, professor. Não. Você tem que saber que um é o critério do sangue e outro é o critério do solo. Tá? O que é solo e sangue, né? Para quem nunca assistiu essa aula, para quem está em casa, assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Pessoal, o critério do sangue tem a ver com a descendência ou ascendência, tá? Tem a ver com a ascendência, com os pais. Então, os teus pais, você vai ver a família, você vai ver o sangue. Qual é o sangue que você pertence, né? Então, esse é o critério do sangue, a sua família. E o critério do solo é o local de nascimento, tá? Então, o que importa é o local de nascimento. Então, nós temos dois critérios, o critério do sangue e o critério do solo. Nosso material está explicando, ó, o sangue. O que interessa para a aquisição da nacionalidade é o sangue, a filiação, a ascendência, pouco importando o local onde o indivíduo nasceu. Já o critério do solo, o que importa é o local do nascimento e não a ascendência, tá? Que seriam os pais. Em geral, o critério do sangue, utilizado em países de emigração, como por exemplo a Europa, e países de imigração, que receberam imigrantes, por exemplo o Brasil, adota o critério do solo como um dos critérios, tá bem? Isso que eu coloquei aqui, pessoal, é em caráter geral, vou botar aqui, ó, em caráter geral, porque nós temos sim muitas exceções. Então veja bem, o critério do sangue, a sua família interessa, quem são seus pais, quem são seus avós, critério do sangue. O critério do solo é o local, onde você nasceu, Ah, eu nasci no Brasil, eu nasci nos Estados Unidos. Então tem alguns países que vão, né, nos trazer o critério do solo e outros o critério do sangue. Na Europa, como regra, tem exceção também, sangue, e na América, como regra, solo. Na América, eu digo a América como um todo, né? América do Norte, América Central e América do Sul, todos têm exceção, tá? Mas de uma maneira geral é assim. Preciso ficar preocupado com outros países? Não! Tá? E ainda o nosso material tem aqui, ó, alguns conceitos importantes. O que é um polipátrida? Polipátrida é um indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. Entre aspas, digamos assim, ele tem direitos humanos sobrando, tá sobrando para ele.
Porque ele não tem só um país, ele tem 2 países no qual ele está ligado. Ele pode morar em 2 países diferentes. Ele é um polipátrida. Polipátrida ligado a mais de um país. Apátrida, apólido ou eimaltus. Pessoal, essa última palavra aqui, o eimaltus, principalmente, né, já caiu em prova há pouco tempo, perguntando somente o que era esse conceito. Então é importantíssimo que você saiba que o apátrida, o apólido ou eimaltus é a mesma coisa. Significa sem pátria, vem do alemão, tá? É o indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade. Se ele não possui nenhuma nacionalidade, ele está, né, com falha grave na sua personalidade, uma falha grave de direitos humanos. Está faltando direitos humanos para essa pessoa, tá bem? Ius sanguinis e o ius solis. 2 critérios para você adquirir a nacionalidade. Temos aqui ainda, ó, o artigo 12. São brasileiros. São brasileiros. E aí eu tenho aqui a nacionalidade agora nata e a nacionalidade, o brasileiro nato, desculpa, e o brasileiro naturalizado. Antes disso, pessoal, qual é o critério usado no Brasil? Estou perguntando para você que está em casa agora. Qual é o critério que o Brasil usa? O Brasil usa o critério do sangue ou o critério do solo? O Brasil usa os 2 critérios. O Brasil se utiliza tanto do critério do sangue quanto o critério do solo. Uma outra pergunta. Tudo pergunta de prova, lógico, né? Isso já caiu. O Brasil utiliza os 2, tanto o sangue quanto o solo. Algum desses 2 critérios tem prevalência? Prevalência, né? Tem preferência, prevalência. Será que o Brasil usa mais um, mais outro? Será que tem prevalência, entendo, conflito entre os critérios do sangue e do solo? Resposta: não. Não existe preferência. Não existe preferência barra prevalência. Prevalência foi o que caiu numa prova recentemente. Não existe preferência ou prevalência em nenhum dos critérios. Seja o critério do sangue, seja o critério do solo. Não existe prevalência em nenhum dos critérios. Seja o critério do sangue, seja o critério do solo. O Brasil, ele utiliza os 2. Quando eu digo assim, ó, e quando a Constituição fala a serviço do Brasil, isso que eu estou fazendo aqui é preparando você para o que vem daqui a pouco, tá? É importantíssimo entender isso. Quando está escrito ali a serviço do Brasil, é a serviço da administração pública. Da administração pública. Seja ela direta, seja ela indireta. Então, tanto a administração pública direta ou indireta, você tem a serviço do Brasil. Então, quando é a serviço do Brasil, eu tenho a administração direta, eu tenho a administração indireta. Tá bem? Então, por exemplo, uma pessoa vai morar em outro país a serviço da operadora de telefonia Vivo, Oi, Claro, TIM, o que for. Será que ele está a serviço do Brasil? Foi morar nos Estados Unidos a serviço da Vivo? Não! É uma empresa privada, você não está a serviço do Brasil. Ah, foi morar nos Estados Unidos a serviço da Gol, da TAM, da Latam atualmente, né? A serviço da Azul. Não está a serviço do Brasil. Tá? Recentemente caiu numa prova uma pessoa, né, que estava, né, um francês, na verdade, estava a serviço da Air France. Sabe aquela empresa aérea Air France dos aviões? E aí a pergunta era, né, se ela estava a serviço da França. Será que está a serviço? Não. Air France é uma empresa privada. Então essa questão, ela, né, além do conhecimento geral, conhecimento, né, conhecimento de atualidades, digamos assim, de conhecer a empresa Air France, ainda perguntou, né, a respeito, né, de saber se era serviço do país dela ou não. É a mesma coisa que a gente pensa na Gol, né, na Azul, quase que eu falei Varig aqui, meu Deus, é entregar a minha idade. A Varig não existe há muitos anos. Pessoal, então nós temos aqui critério usado no Brasil. É o critério do sangue e o critério do solo. Não há prevalência nenhuma.
Quando eu falo, né, e quando a Constituição ela nos traz a serviço do Brasil, é a serviço da administração pública, seja ela direta ou indireta, então, como por exemplo, a serviço, né, de algum órgão público municipal, estadual, federal, militares, policiais federais, rodoviários federais, policiais penais, que irão trabalhar em outro país, que foram mandados para lá pela República Federativa do Brasil. Isso tudo faz com que você tenha o critério, né? Você tenha a serviço do Brasil. Então, quando eu falar serviço do Brasil, é administração pública. Não me vem com empresa privada. Isso cai em prova. Lei municipal ou estadual pode tratar de nacionalidade? Uma pergunta para você. Será que eu posso ter uma lei municipal ou uma lei estadual para tratar de nacionalidade? Não, é claro que não. Eu vou precisar de uma lei, e o correto é falar isso, ó, uma lei nacional. Essa lei nacional, é que sim irá tratar de nacionalidade, tá bem? Ah, professor, eu achei que era uma lei federal. O pessoal tem uma diferencinha rápida que fala para você, ó. Lei federal é aquela que vale no âmbito da União. Então, por exemplo, na Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Civil da União, ela é uma lei federal, porque ela vai agir no âmbito da União. Ela tem atuação, ela tem, né? Ela vai atuar no âmbito da União, uma lei federal. Quando eu digo lei nacional, uma lei que vale em todo o território nacional, vale em todo o Brasil, seja, né, do Rio Grande do Sul até o Acre, você tem uma lei nacional, tá bem? Mais uma vez aqui o Eimaltos, ó, 2 vezes, é o mesmo que a pátrida, a pessoa que não tem pátria. Não tem pátria. Então, nacionalidade, utiliza o critério do sangue, que é a ascendência, utiliza o critério do solo, que é o local de nascimento, tá? A serviço do Brasil é a serviço da administração pública, direto ou indireta. Lei municipal e estadual não pode tratar de nacionalidade, tá? E agora nós vamos entrar nos incisos. Pessoal, o artigo 12, ele tem então aqui 2 incisos, 1 e 2. O inciso 1 trata de brasileiro nato e o inciso 2 trata do brasileiro naturalizado, tá bem? Então, olha só como que nós temos a divisão, ó. Artigo 12, inciso 1 e o inciso número 2. Então, veja como é fácil. Eu vou ter nato e eu vou ter naturalizado, tá certo? O nato, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 opções e o naturalizado 1, 2, 3. Então veja bem, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês, que agora eu vou começar a falar, se você achar muito difícil, não é. São só 7 opções, pessoal. A lei da migração, ela tem muitas outras opções. A lei da migração, ela tem 50 páginas, ela tem N. 7 itens, aqui tem um artigo apenas para você memorizar. Então, não me vem dizer que é difícil. De maneira nenhuma você vai sair da minha aula e dizer, ah, que difícil. Não, não é nem um pouco difícil. Letra A, para brasileiro nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, então veja bem, nascidos na República Federativa do Brasil, nasceu no Brasil, muito bem, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então essa primeira regra aqui, a clássica, nasceu no Brasil, brasileirinho é o critério do solo. Lembrando vocês que não há prevalência, por mais que muita gente acredite, né? Ah, o Brasil é o solo que prevalece. Não, nunca vai me responder isso numa prova, tá? Não há nada de hierarquia de prevalência aqui. Nasceu no Brasil, brasileirinho é isso aí, nasceu aqui, é brasileiro. O Brasil, ele adota o critério do solo também. Então isso aqui se deve muito, né, à questão da colonização, da imigração. Muita gente vinha para cá e o Brasil quer colonizar, o Brasil quer ocupar o território, quer que as pessoas tornem-se brasileiros. Por isso que historicamente é assim, nasceu no Brasil, brasileirinho é. Quando que vai nascer aqui e não vai ser brasileiro? Quando os pais, pessoal, forem estrangeiros e estejam a serviço de seu país. Veja bem, ó, de seu país. Nesse caso, vou dar um exemplo aqui clássico, né? Um casal de franceses, eles vêm lá da França. Eles vêm para o Brasil não porque eles querem, eles vieram para cá porque a França determinou, mandou eles irem trabalhar no Brasil. Eles nem queriam vir para o Brasil, mas vieram para o Brasil para trabalhar. Aqui no Brasil, esse casal de franceses vieram trabalhar numa embaixada, num consulado, algum local aí, tá bem? Então eles estão aqui a serviço da França.
Eles são franceses, estão a serviço da França. Vieram para o Brasil. Se nascer um filho aqui desse casal, pessoal, de franceses, esse filho não será brasileiro. Ele será para o Brasil, ele será um estrangeiro. Ele para nós, e isso caiu numa prova recente, né? Casal de estrangeiros que teve filho no Brasil, estavam a serviço de seu país. Qual é a condição da criança para o Brasil? A condição da criança para o Brasil, ela vai ser estrangeira. Ela não é brasileira nata, não é naturalizada, não é coisa nenhuma, ela é estrangeira. Por quê? Porque os pais, os dois são estrangeiros e estão a serviço de seu país. Tá bem? Quando a pessoa viaja a serviço do país dela, considera-se, né, que ela leva junto com ela o país dela. Isso serve tanto para estrangeiro quanto para brasileiro, tá? Imagine agora a seguinte situação. Um brasileiro que viaja para fora do Brasil a serviço do Brasil. Quando ele viaja para outro país, ele leva o Brasil junto com ele. Então, digamos, eu levo o território junto. Eu não estou indo porque eu quero, não é um turista. É uma pessoa que está indo trabalhar em outro país a serviço do Brasil. Então, ela leva junto com ela o Brasil. Por isso que considera-se, né, que não será nacional daquele país, porque ela está indo para lá não de livre, espontânea vontade. Ela está indo obrigada. Ela está indo para lá porque foi determinado pelo seu governo. Então, nós temos essa situação no inciso número 1. Olha só aqui o nosso exemplo. O pai e a mãe devem ser estrangeiros. Isso já caiu em prova. Olha aqui, ó. Então, os dois têm que ser estrangeiros. O pai e a mãe estrangeiros. Beleza? Mas apenas um pode estar a serviço de seu país. Muitas vezes é um casal. Para não destruir, para não acabar com a família, eles vão viajar juntos para outro país. Muitas vezes só o pai está a serviço do país. Ou só a mãe. E o outro vai acompanhando, né, pessoal, para não acabar com a família. Então, esse pai ou essa mãe que viajou acompanha, né, o cônjuge. E nesse caso, só um está a serviço. Professor, mas aqui diz que os dois. A interpretação para a prova é essa, tá, pessoal? Os dois devem ser estrangeiros, mas apenas um pode estar a serviço de seu país. Tá, professor? E se o pai ou a mãe for brasileira? Nesse caso, pessoal, ainda que um deles esteja a serviço de seu país, o filho será brasileiro, é lógico. Por quê? Porque o pai ou a mãe é brasileira. Nesse mesmo exemplo do casal de franceses que veio para o Brasil. O casal de franceses veio para o Brasil a serviço da França. Digamos que aqui tiveram um relacionamento extraconjugal, né? Rolou aí um negócio esquisito. E o pai teve um filho com uma brasileira, o estrangeiro, né? O francês foi lá, pulou a cerca e teve filho com uma brasileira. Cara, a hora que ele tem filho com uma brasileira, a mãe é brasileira, o filho também será brasileiro e brasileiro nato. Porque a mãe é brasileira. A única hipótese do filho não ser brasileiro é que os dois, o pai e a mãe, têm que ser estrangeiros. E apenas um pode estar a serviço de seu país, tá bem? A hora que você misturou o sangue, a hora que você colocou ali o brasileiro na parada, né? E eu dei o exemplo aqui do pai pulando a cerca, mas pode ser também a mãe, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, realizando aí coisas que... Deixa pra lá, né? Você entendeu o que eu tô falando aqui? E aí, nesse caso, nós vamos ter um filho brasileiro, porque o pai ou a mãe é brasileira. Exemplo, olha aqui os exemplos, ó. Casal de turistas argentinos tem filho no Brasil durante um passeio. Esse casal de turistas, galera, se o cara é turista, ele não está a serviço do seu país, ele está em férias. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Esse casal de turistas que teve filho no Brasil, o filho será brasileiro e brasileiro nato. Quando eu falo isso, tem 1000 dúvidas. Eu já sei qual é a tua dúvida. Ah, professor, então se tiver um casal de franceses que vieram aqui visitar o Rio de Janeiro, né? Geralmente vem para o Rio de Janeiro. Casal de franceses veio visitar o Rio de Janeiro, está lá encantado com as belezas do Rio de Janeiro. E aí teve um filho no Brasil. Esse filho vai ser brasileiro? Vai, brasileiro nato. Porque o casal de franceses turistas, foi isso que eu falei, né? Turistas, ele não está a serviço do país dele. E o Brasil adota o critério do solo. Nasceu aqui, brasileirinho é. E aí a dúvida de vocês é a seguinte, será que também vai ser francês? Aí não interessa, pessoal. Não vou ficar pensando nisso. Provavelmente vai ser também, tá? Vai ter dupla nacionalidade. Porque aí você tem mais de 100, 200 países no mundo. Nem sei quantos países tem, né? Mas são muitos países. Se você vai perguntar, pode ser também espanhol e pode ser também russo, ucraniano, eu não sei, cara. E nem interessa e não vai cair na prova. Tá? Se vai ter dupla nacionalidade, depende da lei do outro país. Aí você vai ter que estudar a lei, a Constituição do outro país, o que não é objeto aqui na nossa aula, tá bem? Nós temos que entender o seguinte, ó, nasceu no Brasil, brasileirinho é. Não será
se os pais, os dois forem estrangeiros e pelo menos um estiver a serviço de seu país, do país dele, porque se ele tiver a serviço de outro país também, tá? Não será. Então, os filhos de brasileiros naturalizados nascidos no Brasil. Você tem aqui 2 brasileiros naturalizados, tiveram um filho no Brasil, eles são naturalizados, os pais, mas o filho será brasileiro nato, tá? Os pais naturalizados e o filho brasileiro nato. Tá bom? Essa foi a nossa primeira hipótese, temos outras. Pequena parada no vídeo, mas eu já volto.